Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Eu tô um pouco relapsa esse mês porque, bom, quem me conhece do meu outro mundo paralelo é o meu trabalho, sabe que eu tô muito louca. Mas vim aqui trazer o vídeo para vocês da nossa leitura do mês de maio, que é o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Vai ter spoiler, tá? Então tenham muita paciência, trouxe anotações porque eu tenho muita coisa para falar desse vídeo. Lembrando que esse é um grupo de leitura, você pode se inscrever pelo link que tem, vou deixar aqui. É um grupo no Telegram, a gente discute por lá. Já temos o livro do mês de junho, que é esse aqui, o Fica Comigo. Me indicaram da Ayobami Adebayo, falaram muito bem desse livro. Tem o link, é um grupo do Telegram e eu mando alguns áudios também no Telegram e no Substack, tá? Então, assim, se você já escutou meus áudios, eu vou dar umas repetidas em algumas coisas. Mas, assim, às vezes você quer me ver, e tá tudo bem. Eu nunca achei que eu fosse anotar tanto num livro. Eu anoto algumas coisas. Eu não sou uma pessoa que você vê nas redes que fica anotando tudo loucamente, não sei o quê. Eu vou com mais calma. Mas isso daqui, gente, isso daqui. Ai, que tristeza, gente, sério. Bom, primeiro, qual que é a premissa desse livro? É exatamente o que está escrito aqui, é um caderno proibido. É um diário pessoal. A Valéria, primeiro dia, então a gente vai por datas, a gente acompanha isso por meses, assim, né? Sempre o ponto de vista dela, mas a Alba faz um trabalho genial em construir diversas camadas e roteiros, narrativas, construção de personagem. O livro é muito bom, gente. O livro é bom. Não é à toa que a Helena Ferrante usa ela como referência. Também é uma autora italiana, Alba de Cesspedi. Deixa eu ver, ela nasceu em 1911 e aí ela viveu o pós-guerra, né? Eu morei na Itália, então eu vou vir aqui também trazer algumas perspectivas da mentalidade italiana e como isso faz muito sentido, tá? Muito sentido. É um diário, então o primeiro capítulo, o primeiro dia ali, é ela indo comprar esse caderno, que na verdade ela ia comprar o cigarro pro marido, mas ela queria escrever. E aí tem esse lugar da exaustão, que ali se a gente já percebe, quando você é mais velho, você confia na tia aqui, tá? Do que eu tô falando. Escrever é um momento muito bom. É um momento bom para você desafogar as coisas, tá? A minha terapeuta manda eu fazer isso e é muito importante. Então, a gente tá vendo também um desabafo aqui e aí, na mesma forma, a gente tem que entender que existem exagerações e também tem um lugar a gente só ser do time dela, né? Então, a gente só vai ver o lado dela. Eu vou fazer aqui um esforço, um trabalho também de ser um pouco advogado do diabo e colocar também ela em xeque, que é também, ela se põe aqui também, tá? Mas pelo objetivo desse vídeo, eu achei que fosse ser bem interessante, né? Então, ali a gente conhece quem ela é, a relação dela com o marido, a relação dela com os dois filhos, a época que ela tá vivendo. Aí tem onde ela trabalha, tem a melhor amiga dela e tem a mãe dela. Esses são todos os personagens que vão aparecer aqui. Que ela vai ter algum contato direto, que vai sair alguma cena disso, tá? Isso posto, a gente entende que ela tá num casamento que hoje a gente chama de falido, né? Hoje a gente fala, mano, é um casamento. Mas o que seria um casamento? É claro que o casamento pode acabar, ou um relacionamento, né? Não precisa ser o casamento, mas uma relação vai acabar por diversas formas. Mas geralmente é quando você está sozinha no relacionamento, né? Nossa, mas como isso é possível? Claro que nunca é 50% um casamento. O casamento ele vai variando, vai ter meses em que você só vai entregar 20 e o seu parceiro vai ter que entregar 80, bicho. E é assim, mas ele não pode por 20 anos entregar 80 e você entregar 20, entendeu? Essa é a diferença. Aqui a gente entende que ela entrega, se não é 100, é 95% ela tá entregando aqui em relação a tudo, ao marido dela, o Michele, que tá passando por questões muito, muito da época, né? Numa Itália pós-guerra, onde todos os sonhos acabaram, onde a gente está tendo crise financeira. Então, assim, é como se a vida fosse pausada toda hora, entendeu? Uma hora, e sempre naquela iminência de guerra, pode acontecer a guerra de novo. A gente não vivenciou isso, pelo menos eu.
Então, assim, é horrível, né? Tipo, é horrível você saber, pô, vai cair uma bomba aqui, vai ser destruído, vou ter que pausar minha vida de novo, e eu vou ficando mais velho, e não sei o quê. A gente vê que ele tem muito ressentimento com a questão de ter tido filho, de ter feito a coisa certa, de ter casado e ter filho, e ter feito as coisas de acordo como ele queria, como deveria ser, a sociedade, não sei o quê. E aí você vê como ele também, pelo ponto de vista da Valéria, você vê ele bem distante. Ele trata ela como mãe, e não só como ação, mas como subjetivo, tipo, ele chama ela de mãe. E aí a gente descobre que também tem a ver com a questão da mãe ter morrido dele. E aí, depois que a mãe morreu, foi no dia que ele começou a chamar a mulher dele de mãe. E quão errado é isso. Mas como a Valéria também alimentou esse pensamento, né? Porque tem isso também. Também era uma época diferente, a gente está vendo um lugar. Eu tinha vontade de entrar no livro e sair gritando. Mas, se eu entrasse no livro gritando, vindo do futuro, ela ia olhar para mim e falar: mulher, você tá louca, vai embora. Eu quero estar aqui, eu quero ser feliz aqui. Que é o quê? Que é um pouco o papel da filha, né? A filha faz isso. A filha chega para a mãe e mostra: oi, mãe, tá errado isso aqui. Não quero isso aqui, não, né? É muito louco. Então, vamos lá. Casamento falido, casamento de uma parte só, né? Então, ela se sente sozinha. Tem muito... Sério, tem uma parte aqui... Eu não vou ficar lendo muito, tá? Porque senão isso aqui vai ficar um vídeo de 30 minutos. Eu tinha anotado... Peraí. Tem uma parte que ela tá falando da exaustão dela, tá? E ela fala que ela viajou quando ela foi pra Toscana. Ah, por que você não viaja? Eu podia ter pego umas férias, descansar um pouco. Ela fala, então, mas a última vez que eu viajei pra Toscana, viajei cansadíssima. E primeiro ela teve que tomar todas as providências antes de viajar, a fim de que nada faltasse a Michele. Michele é o marido dela. E aos meninos durante minha ausência. Na volta, encontrei inúmeras coisas acumuladas durante minhas breves férias. No entanto, mesmo quando já estávamos no inverno, se eu fizesse menção ao meu cansaço, todos me fariam notar que naquele ano eu tinha veraneado e que minha disposição certamente havia se beneficiado. Enfim, e ela fala que ninguém move um dedo para ajudar ela. Então, assim, ela sai de férias, que na verdade ela não sai de férias, ela faz que ela tem que ajudar alguém. A família acha que foi férias, volta, tá o caos, ela resolve o caos, tá cansada e ela tem que pagar o preço de que ela viajou. Tipo, mano, mas você teve 10 dias de descanso. Então, assim, é muito louco isso, né? Tem a relação que me dá calafrio, além dessa do marido, que me dá calafrio, que é com o filho Ricardo, que é um menino completamente... que eu venho aqui, eu bato na tecla, quem me segue, que até hoje a gente erra muito como sociedade na forma como a gente espera e educa os meninos, né? Os nossos futuros homens, né? A gente exige pouco deles quando eles são crianças, adolescentes, jovens, e se choca com as atrocidades que eles cometem depois. Não são todos, é verdade, entendeu? Mas, assim, a passada de pano que existe em Ricardo vem da mãe, principalmente, que trata ele como se ele fosse um bebê o tempo inteiro, que justifica todos os comportamentos, que é um cara que tem todos os privilégios, tudo do melhor é para ele, e ele não tem que fazer absolutamente nada. Então, você vê como ele trata a namorada dele, né, a Marina, como isso é consequência de todo o tratamento que ele teve, né? E no final, vou dar spoiler, no final ele engravida a menina. A menina o pai chama ele de cretino, mas vai lá e acha o emprego para ele no banco, que a gente não sabe depois se ele vai ter ou não. A mãe fala, a Valéria, que cuidaria do neto, tudo bem, porque agora, olha, vamos dar um filho para a mamãe, porque a mamãe é boa nisso, olha só que legal. Então, mãe, olha só, a gente engravidou antes do casamento, ele que ficava vomitando regras, né? Como a irmã tinha que ser, como as mulheres são, que agora as mulheres como não são como antigamente, não ficam quietas. Então, aqui a gente está vendo o movimento das mulheres falando, bicho, eu não consigo ficar em casa. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher, eu tô pensando, não sei se eu concordo muito ou não, mas ela fala assim, você quer o privilégio de uma mulher em casa cuidando de você, não sei o quê, você precisa ser um cara que me dá esses privilégios, entendeu? Agora, se eu ter que sair para trabalhar, porque você não me dá o privilégio de ficar em casa, cuidar das coisas, não sei o quê, e aí você exige que eu seja essa pessoa? Não dá. E é isso que o Ricardo fica chateado, porque os dois, o Michele e o Ricardo, se sentem feridos na masculinidade dele, não é nem irônico, assim, sabe?
porque eles não conseguem prover. Porque eles, por causa do mundo, tudo é desculpa de alguma coisa, mas efetivamente era um pós-guerra, entendeu? As mulheres tinham que sair para trabalhar. Então a Valéria, ela não podia ser a mãe dela, sabe assim? Que amém, tudo bem, mas eu tenho minhas coisas, eu consigo viver bem. Sabe? E aí isso fere muito a eles, porque foi contada também uma historinha que eles tinham que ser esses príncipes encantados, provedor e cheio da grana, que não acontece. Que tá no papel do chefe dela, né? Que aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre. É, ah, eu falei do ciclo da esposa e mãe, né? Que é esse ciclo sem fim, né? Que é você vira esposa, depois você vira. E você vira mãe, eu falei isso no meu áudio. Mesmo não tendo filho, tá? Assim, não vai achando que é porque quando você tem filho, aquilo vira mais visível, né? Assim, eu tenho um filho, logo ela tem esse cargo porque o filho ela teve. Mas você adentra no papel de cuidadora e de mãe sem você querer ou não. Não é à toa que você que tem que cuidar de todo mundo, não é à toa que você. É isso. A figura da mulher, ela entra no lugar de mãe, independentemente se ela é mãe ou não. E isso é um problema. Mas nesse caso da Valéria, ela alimentou muito isso. E ela percebe isso, que a gente vê do jeito que ela escreve, que ela se ferrou. Agora eu não sei sair disso. Eu não tenho nem coragem para sair disso. E aí eu entro no papel e na figura da filha, que é brilhante ter esse personagem. Sério, quando a gente escreve roteiro, esse personagem precisa existir. Quando você fala, por que a mocinha é a vilã? E eu nem tô colocando a vilã, que a filha é a vilã, mas é a filha que coloca a roda para girar na mãe, sabe assim? E esse papel não é legal. Porque às vezes você tem que colocar falas na boca da personagem. O personagem passa por ser muito louquita, mas assim, a mãe tem muita. Que depois ela nomeia isso como inveja, porque ela é livre. E ela pode pensar em ser livre. Eu não quis. E tem uma questão da coragem também. Então, a Mirella tá apaixonada pelo Cantone, que tá casado. Mas é um casamento falido. Mas até a gente entender isso, a mãe tá revoltadíssima. A filha chega à tarde, a filha não escuta a mãe e o pai. E aí ela fala um negócio pra mãe que é assim, que é muito. Ela fala, mãe, a gente não tem dinheiro. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de esperar um cara que vai. Porque o casamento é a única coisa que eu tenho. E a única coisa que eu tenho pra conquistar isso, pra sair daqui, é a minha juventude, a minha beleza. Porque ela tem 18 anos. Então, assim, e ela é mais inteligente que o irmão, né? Porque ela fala, nossa, ela estuda muito menos, tem melhores notas, e o Ricardo, tipo. Mas sempre justificando o Ricardo. Ah, mas coitado, mas é que ele tem que fazer as coisas, mas é que ele. Muita pressão, como homem. Então, assim. Mas é uma menina muito esperta, é uma menina muito inteligente. E é uma menina que só tem solução se ela encontrar um cara que aceite como ela é. E no caso é o Cantone, que é um advogado que casou com uma americana, que já não estão mais juntos, mas que não tem o divórcio, porque para divorciar é muito difícil. E a mulher está morando nos Estados Unidos e ela trabalha com ele. Então, você trabalha, você não tem o cargo de esposa, então você não pode andar com o cara. Então, são normas sociais bizarras, mas a filha tem muita coragem, mesmo assim, de encarar muita coisa, coisas que ela não teve. E eu acho que um pouco da filha ser assim, que eu falo de girar um pouco, é quando ela aceita o chefe dela, conversar com o chefe dela, né? Que o chefe dela convive com ela, os dois também, né? Pelo que dá para entender, o chefe também está num casamento completamente falido. Só que ele tem recursos financeiros, né? Muito recurso financeiro. Então, ela fica entre um limiar do... Ai, meu Deus, minha vida, mas isso eu nunca vou ter. O que eu estou fazendo? Eu estou traindo os meus... a minha família. Sendo que a família não está nem para ela. Sabe assim, o primeiro momento que eles podem ir embora, eles vão embora. E o marido só não foi porque a melhor amiga deve ter dado um pé na bunda nele. E aí ele ficou lá. Porque a melhor amiga viu que ele é um bolsolento também, sabe assim? Não sei se não dá para saber se eles tiveram alguma coisa, né? Porque ele escreve um
um argumento de roteiro, e aí ela, como uma pessoa que do meio lê, enrola, mas ele fica muito tempo lá, não sei o quê, dá pra sacar que tá rolando alguma coisa, mas a Valéria, na inocência dela, não vê, né? Não quer saber. Você torce por ela querer fazer, mas ao mesmo tempo você fala, ela não vai conseguir, ela não vai dar conta, porque não é o mundo, não é a sociedade da época, entendeu? É muito difícil sair desse lugar. E aí tem a conversa que ela tem com o Cantone, que também é tipo, meu Deus, tem uma frase que ele fala para ela que é tipo, é difícil mesmo quando a mãe percebe que a filha é extraordinária. Então, assim, porque fica no limiar da inveja, fica no limiar do tipo, eu queria ser isso aqui. Então, assim, a relação mãe e filha é muito cruel nisso, né? Por exemplo, a Manu vai ter vantagens que eu não tive. E tá tudo bem. Então, o papel que você, quando você cresce, e a gente faz terapia para isso, é entender que cada um tá onde tem que estar. E que ela tem que fazer o melhor que ela pode. E a filha dela, o filho, também vão ter mais vantagens que, quer dizer, vão olhar para mim e vão falar, nossa, coitada. Que eu tive esse pensamento. No final do livro, eu falei, cara, você para pensar que a sua avó, muito provavelmente, gente, foi muito infeliz no casamento. Mas ela não conseguia articular isso, ela não conseguia sair, ela não tinha recurso. Eu não sei. Tipo, eu venho de uma geração que a minha avó separou. Mas assim, vamos pensar. Tipo, minha avó faleceu já, não sei o que, tinha 80 anos. Quando ela separou, acho que ela foi a primeira a separar, mas a minha avó tinha 2 empregos, podia se sustentar, era uma outra época, entendeu? Então, tipo, não é tão fácil assim quanto falam, né? Que mais? Aí, passadas de pano, várias. Bom, a passada de pano no filho, para mim, é uma das coisas mais, assim, surreais que existem na história. Porém, faz muito sentido. Quando o filho aparece com a Molina grávida e quer entregar esse neto pra Valéria, bicho, juro por Deus, a vontade era tacar. Eu já falei isso aqui, eu nem sei se eu tô repetindo. Se eu tô repetindo, me deixem. Eu taquei, mas juro por Deus, a vontade de tacar o livro. Falar, mano, não acredito que essa mulher tá fazendo isso. Eu não estou acreditando neste rolê. Tá tendo obra, tá? Então tenham paciência. E ele vai ter um emprego, como eu já falei, o pai vai atrás, imagina, emprego. Ah, e eu quero falar da questão da Argentina. Falei isso também no áudio. Aqui, se você não sabe o que está acontecendo agora, estamos aqui em junho, final de maio de 2025. Em março, saiu um decreto-lei que limita a cidadania para quem não para quem é descendente de italiano. Então, agora a cidadania é só para avô e filho, né? Assim, é o máximo até seu avô. Então, se você tem um bisavô italiano e ninguém tirou cidadania, tchau, deu azar. Tá bom? Porque os italianos, eu, eles não consideram mesmo as pessoas italianas. Se você não nasce, eles se tretam o norte e o sul entre si. Que imagina chegar alguém de fora e falar que é italiano tanto quanto. Não dá. Eu cresci, fui educada na Itália porque meus pais trabalharam, eles não são italianos. E eu fui educada lá. Eu tenho uma cultura italiana muito maior, eu falo italiano fluentemente, eu estudei numa escola italiana, do que eu sou mais italiana, eu sinto, como cultura, do que muita gente de passaporte que, entendeu? Enfim. E tá tudo bem, é direito deles, entendeu? Tá tudo certo. Mas, na entrevista que o ministro, agora não sei se era ministro ou deputado, falando sobre o decreto-lei, ele utilizou 2 países como, tipo, estão abusando, que era o Brasil e a Argentina, que é onde a maioria dos imigrantes italianos vieram. Quando? No pós-guerra. Então, toda essa crise do Ricardo, quero ir para a Argentina, que lá vai ter emprego, que lá vai ter o sonho, eu vou conseguir trabalhar, e aí eu volto aqui, mamãe, pego a criança, ou eu trago a Marina, e a Marina, muito esperta, engravidou, para ele não ter que ir embora e ter que levar ela, então, também inteligente. Chegou, isso daí é real, e não é à toa que a gente tem esse tanto de imigrante aqui na América do Sul. Coisa que para eles hoje não importa. Porque quando eles precisaram, eles saíram. E aí aqui eles tiveram uma vida muito boa, de luta, pelo amor de Deus, não estou falando. Mas assim,
Agora eles estão barrando, né. Então, assim, é muito louco. Eu estava lendo o livro e falei assim: "Mano, esse livro, velho, esse livro já estava contando aqui os rolê que já estava acontecendo, né". Então, tipo, tem isso da cultura italiana, tal. E a gente não sabe se o Ricardo vai, esse personagem não sabe se ele vai. Acaba que também a Valéria cai no lugar, ela fica tão louca, e é esse lugar da mulher que ela se sente ameaçada pela esposa do filho, que vai pegar o lugar dela. Então ela queima o livro no final para a menina não ver e não ter nada. Então, assim, é uma mulher que está assim, presa num sistema patriarcal italiano que não tem como sair, sabe? É muito bizarro. Mas, enfim, essas foram as minhas 20 minutos de vídeo, gente, para falar de um livro. Sinto muito, mas eu amei demais. Achei muito bem escrito mesmo, assim. Muito bem escrito. E é difícil demais fazer isso, sabe? Porque, como o ponto de vista é só uma personagem, você precisa. E é um diário, você precisa criar cenas, né? E como você escreve essas cenas? Como que você coloca os outros personagens, dando camadas e colocando a história para frente, né? Mano, brilhante, brilhante mesmo. Leiam esse livro, porque vale a pena mesmo, tá bom? É isso. Mês que vem estamos aí. Calma que eu vou ver mais vídeos, mas tá confuso, tá bom? Um beijo, fiquem bem e me contem aqui se vocês gostaram do livro, se vocês leram, tá bom? Beijo.